Quem sabe? Isso aí é uma pergunta teológica. Quem quer ser pastor, né? Quem quiser passar pela sabatina, no dia que lhe perguntarem, né? Olha, quais são as duas ordenanças que Jesus deixou para a sua igreja? A ceia e o amor. Está quase lá. Ele tirou nota 5, 10, né? Porque aqui é 20, né? Tem mais de duas, né? Mais duas ele deixou ali. E fazer discípulos também é verdade. Mas ele registrou duas ordenanças que são, né? Perdoar. Hoje vocês estão olhando aqui para ela. Duas ordenanças que ele instituiu. Uma foi a ceia e a outra foi o batismo. Não é? Então são duas ordenanças que o Senhor deixou para que a igreja pudesse fazer. Além do amor, do perdão. Isso aí está tudo certo, irmãos. Amém? Mas que hoje eu queria que você abrisse a palavra de Deus, a sua Bíblia, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, no versículo 23 ao versículo 30. Amém? Glória a Deus. Então, abra aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. E nós vamos ler do versículo 23 ao versículo 30. Todos encontraram? Quem encontrou, diz: eu encontrei. Todo mundo diz amém, né? Vamos mudar um pouco. Amém, glória a Deus. Então esse aí é o texto. Esse texto, irmãos, foi o primeiro texto escrito sobre a ceia do Senhor. Os irmãos sabiam disso? Foi o primeiro texto, apesar de ter Mateus, Marcos, Lucas, João, mas foi o primeiro texto que o apóstolo Paulo recebeu do próprio Senhor. Então vamos ler esse texto. Porque eu recebi do Senhor, diga, recebi do Senhor, o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, diga, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Repita comigo: em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento. Diga, é o Novo Testamento. Algumas versões dizem: é a nova aliança. Diga, a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Diga, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Diga, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Não discernindo o corpo do Senhor, por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Amém? Feche seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, aplica a tua palavra em meu coração. Dá-me a graça de compreendê-la.
em nome do Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, boa parte da igreja em geral, boa parte dos crentes da igreja em geral, eles mensalmente tomam a Santa Ceia do Senhor, muitas vezes por uma mera tradição, muitas vezes a maioria dos crentes tomam a Santa Ceia por um hábito. Muitos que estão na igreja há anos e anos tomam a Santa Ceia e veem a ceia do Senhor como um mero gesto de comunhão, em que chegam aqui e trocam o cálice um com os outros. Raramente se considera o fato de que a ceia do Senhor foi instituída pelo próprio Jesus. Foi instituída pelo próprio Jesus como um sacrifício em que Ele mesmo atravessou ali aquela via dolorosa até chegar à cruz do Calvário. E momentos antes de Ele trilhar esse caminho, Ele instituiu esta ceia maravilhosa. E significa em que o seu corpo foi entregue, em que Ele mesmo se deu por sacrifício. E muitos não valorizam este fato, em que o próprio Jesus é quem instituiu a ceia do Senhor. Diga, o próprio Jesus foi quem instituiu a ceia do Senhor. E este cerimonial que nós fazemos mês após mês, no primeiro domingo de cada mês, ele é de tal importância que não só o apóstolo Paulo, em primeira carta dele aos Coríntios, escreveu, mas como também Mateus, Marcos, Lucas e João também se referem a este ato de cear. Amém? E engraçado que o apóstolo Paulo, eu pedi para alguns irmãos repetirem algumas palavras do texto, foi de propósito, porque nós vamos falar sobre essas palavras que nós repetimos. E a repetição faz parte da aprendizagem. E a primeira palavra que eu pedi para que os irmãos repetissem foi: recebi do Senhor. E é engraçado que o apóstolo Paulo, ele diz: porque eu recebi do Senhor. Mas por que ele está dizendo que ele recebeu do Senhor? Porque é que o apóstolo Paulo está a dizer: olha, eu não li nos evangelhos, eu não recebi de nenhum evangelista me escutou, eu não escutei nenhuma mensagem do pastor Dantas sobre isso, eu não recebi de homem nenhum, eu recebi do Senhor. Por que é que o apóstolo Paulo diz isso? Por que, irmãos? Vocês sabem? Pega para o seu irmão. Por quê? Por que é que ele disse que ele recebeu do Senhor? Por quê? Isso aqui é uma curiosidade, irmãos. Sabe? Porque a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita antes dos evangelhos. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, apesar de ter os 4 evangelistas primeiro, Mateus, Marcos, Lucas e João, a primeira carta de Paulo aos Coríntios foi escrita antes dos evangelistas. Por isso que ele diz que ele recebeu do Senhor. Amém? E quando os outros evangelistas começam também a descrever e falam sobre a ceia do Senhor, falam sobre o ato de cear, só vem a comprovar aquilo que Paulo já tinha recebido do próprio Deus. Amém? Que homem tremendo, irmãos, esse apóstolo Paulo. Glória a Deus. Já está na hora de encerrar. Teve um sinalzinho aí, né? Glória a Deus. Amém. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que essa revelação que ele escreveu, está concordando com os evangelhos antes. Amém? E hoje nós vamos falar sobre a Santa Ceia, a ceia do Senhor, a importância dela quanto ao passado, quanto ao presente e quanto
ao futuro. Amém? E quanto ao passado, nós vamos falar dela em dois aspectos. Mas primeiramente eu queria contar uma história de uma mãe que estava a tomar a ceia do Senhor, né? E ela estava ali com o pão, estava ali com o cálice, e a criança, o filho dela, estava ao lado. E ela disse assim: mamãe, me dá um pedacinho do pão. Mamãe, me dá um pedacinho do pão. E a mãe: te aquieta, menina, eu estou ceando aqui, te aquieta. Eu disse: mamãe, eu quero pão, eu quero um pedacinho do pão, né? Aí a mãe, né, ela ceia sozinha, né, não dá para a criança. Aí a criança disse: a mamãe nem me deu também, o lanche lá da igreja era tão pequenininho, só dava para ela, né? Então muitos cristãos, irmãos, enxergam isso como um lanche da igreja, como um lanche espiritual. Mas a ceia do Senhor é algo importante. A ceia do Senhor não é um lanche espiritual. A ceia do Senhor é um banquete celestial. Amém? A ceia do Senhor é um banquete. E nós vamos ver alguns aspectos importantes quanto ao passado, primeiramente. Quanto ao passado, diga-se, na linguagem de Paulo, né, que eu pedi para os irmãos repetirem, né, ele fala sobre memorial. Amém? Então, na linguagem de Paulo, a Santa Ceia é um memorial. Diga, a Santa Ceia é um memorial. E a palavra grega para memorial, hoje eu vou falar muito grego aqui, viu, irmãos? A palavra grega é ananesis. Diga, ananesis. Ananesis. O que é ananesis? É um memorial. E o que é esse memorial? Esse memorial não é um memorial que foi instituído pelo homem, que é como se fosse uma estátua, algo fixo, algo morto, que está ali para representar alguém ou homenagear alguém. Não é esse tipo de memorial de algo fixo. O que Paulo está querendo dizer aqui na sua linguagem, que se diz ananesis, é um memorial vivo, é algo real, é algo presente, é algo para hoje. Quando nós estamos sendo a ceia do Senhor, é como se nós estivéssemos diante da cruz do Calvário, estivéssemos vendo ali Jesus realmente ali ensanguentado, fazendo aquele sacrifício ali, morrendo e ressuscitando por nós, irmãos. É algo vivo, é algo que não é para deixar esquecido, mas é algo para hoje. Amém? Os irmãos conseguem entender essa diferença de memorial? Algo memorial que já morreu, que é só uma lembrança. Mas o que Paulo está querendo dizer aqui, ele está querendo trazer para os nossos dias, para nós nos lembrarmos como se fosse hoje. Amém, irmãos? O sacrifício de Jesus não foi real, é algo que o sangue dele ecoa pela eternidade, irmãos. É algo em que o sangue dele está presente em toda a eternidade. Aqueles que ainda vão nascer, aqueles que vão receber a Jesus, é como se fosse algo presente. Amém? Os irmãos conseguem perceber isso? Glória a Deus. Glória a Deus. Ainda bem que só tem gente inteligente aqui. Oh, glória a Deus. Aleluia. Então, não é o sacrifício de Jesus, não é algo fantasioso, como muitos veem. Não é um algo, teve até aquele filme, né? Não é algo hollywoodiano, não é nada disso que já passou, é algo real. Amém, irmãos? Glória a Deus, é algo real, é algo real. E a igreja precisa perceber isso, e a igreja precisa perceber que o sacrifício de Jesus está posto diante de nós para confirmar aquilo que Jesus já fez por nós. Amém? Nos versículos 24 a 26, também em relação ao passado, Paulo, ele fala por 3 vezes e ele menciona as próprias palavras de Jesus. O que é que ele diz? Fazer isto em memória de mim. Fazer isto em memória de mim. A expressão da memória ali
é o conceito deste sacrifício real. Vou usar uma palavra portuguesa. É algo fresco. Amém? É algo fresco, é algo que aconteceu, é algo que perdura, que não perde o seu valor. É algo fresco. Amém, irmãos? Então, a ceia do Senhor não tem apenas um valor histórico, ela não tem apenas um valor de história, do que aconteceu no passado. Ela tem o seu valor espiritual. A Santa Ceia é algo real. A Santa Ceia é algo que está presente. A Santa Ceia é algo que nós valorizamos e glorificamos o nome do Senhor, porque é algo que aconteceu e pode acontecer na vida daqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador. Amém? Glória a Deus. Os heróis do passado libertaram o povo daquela época, mas não podem libertar o povo do futuro. Jesus, ele libertou o povo daquela época. Jesus, ele libertou o povo que estava no passado. Jesus liberta você que está aqui nessa noite, que ainda não tem Jesus no presente. E Jesus ainda vai libertar aqueles que ainda irão nascer no futuro. Amém? Glória a Deus. E alguns irmãos só se lembram da ceia do Senhor na Semana Santa, quando a televisão começa a passar aqueles filmes que passam sobre a paixão de Cristo. Alguns só se lembram da Santa Ceia nesses momentos. Mas a Santa Ceia, um dos aspectos importantes, é trazer a memória do crente todos os dias o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Amém? Diga, o sacrifício é real. O sacrifício é real. Aleluia. E em relação ao ponto número 1 também, quanto ao passado, a importância da Santa Ceia também, ela é uma Eucaristia. Diga, Eucaristia. Também é uma palavra grega, né? Muitos que já passaram pela Igreja Católica, como eu, né? Quantos aqui já fizeram a Eucaristia? Quantos já fizeram a Eucaristia? Então, o que é Eucaristia? O que é que significa essa palavra Eucaristia? Muitos já fizeram a Eucaristia, mas não sabem o que é a Eucaristia. Mas a Eucaristia aqui, o que Paulo está a se referir, é um ato, é um culto, é um reconhecimento de ações de graça. Amém? Diga, ações de graça. A Eucaristia é uma ação de graça. A ação de graça é algo que você tem a gratidão por alguém que fez alguma coisa por si. E nesse caso da Santa Ceia, eu estou reconhecendo com gratidão o que Jesus fez por mim. Eu estou reconhecendo com gratidão e estou dando o real valor. Estou reconhecendo que sem aquele sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, não haveria a porta de salvação para a minha vida. Então, Santa Ceia é Eucaristia. Santa Ceia é ações de graça. É reconhecer aquilo que Jesus fez por mim. Amém? Glória a Deus. Então, Paulo ele declara que Jesus, ele tomando o pão e havendo, o que ele diz? Dado graças. Diga, dar graças. E dar graças aqui é reconhecer o sacrifício, é adorá-lo, adorar Jesus pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário, é entender que todas as bênçãos que recebemos da parte de Deus são provenientes da cruz. Amém? Todas as bênçãos que você recebe são provenientes da cruz. Em outras palavras, se Jesus não tivesse ido para a cruz, você não seria abençoado. Se Jesus não tivesse morrido por ti, você não seria abençoado. E hoje, irmãos, nós somos um povo que tem a capacidade de ser o povo mais feliz da terra. Porque Jesus, quando foi ali na cruz do Calvário, Ele já
pagou o preço pela tua vida.